Próxima perguntinha. Temos aqui, Fabiola, por que você acha que as pessoas estão tão tóxicas na internet? Por causa do anonimato. É isso mesmo que vocês ouviram. Hoje, as redes sociais, por esse poder do anonimato que se dá para as pessoas, elas ganham uma força para além da conta e do necessário. O que seria esse poder do anonimato? Hoje a rede social, ela te dá a possibilidade de você criar perfis fakes, perfis que não precisam de fotos, e as pessoas estão usando das redes sociais como uma válvula de escape. É a hora em que eu estou passando por um vídeo, passando por uma postagem, que de alguma forma aquilo ali não me agrada, fala algo que vai contra o que eu penso, eu começo a ver ali uma possibilidade de jogar os meus demônios, vou usar essa palavra, mas de jogar os meus demônios em cima da postagem do outro. Porque às vezes aquilo que eu gostaria de falar lá dentro da minha casa, porque às vezes a minha raiva é com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com meu amigo, eu não consigo falar isso para aquela pessoa especificamente, se torna muito mais fácil. Eu vir algo na internet que de alguma forma me desagradou, eu coloco tudo para fora. Aí eu xingo a pessoa, eu falo que ela é uma pessoa assim, assim, assada, enfim. O poder do anonimato. A maioria das pessoas não falariam o que elas falam na internet se elas tivessem que falar pessoalmente. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Aí tem gente que vai bater no peito e vai falar assim, eu falo, eu sou o tipo de pessoa que o que eu tenho vontade de falar, eu falo. Fala nada. Fala isso diante da rede social, porque eu não sei como que o outro vai estar pensando, eu não sei a forma que ele vai estar ouvindo lá do outro lado, então eu ganho coragem, eu ganho força, porque o que me vem em mente, eu venho ali, coloco um comentário, falo tudo o que eu penso a respeito da pessoa, da situação, e aí eu descarrego a minha raiva em cima de alguém que não tem nada a ver com aquilo. Presencio isso todos os dias nas minhas redes sociais. É desafiador pra gente que dá a cara a tapa fazendo conteúdos todos os dias, por quê? Pessoa, às vezes, ela assiste a um vídeo seu, que de alguma forma você falou algo que ela não gostou, aquela pessoa, ela entra na sua postagem, ela não só fala daquilo que ela não gostou, ela te ataca enquanto ser humano, ela te ataca em relação à sua imagem, ela se sente no direito de falar de você como se ela te conhecesse há anos. O poder do anonimato tem feito isso com as pessoas, como elas não precisam dar as caras, elas se dão ao direito de fazer um julgamento excessivo sobre você por 1 minuto de vídeo que ela assiste. Hoje isso é muito comum. Eu recebo, né, o próprio algoritmo, ele começa a mostrar para você aquilo que você mais consome na internet. Pelo menos no Instagram funciona assim. Então eu recebo muitos reels o dia todo de pregações, de pastores, missionários. E o que é muito comum de acontecer? A pessoa, o Instagram, ele te dá a oportunidade de você fazer um reels, um vídeo de 1 minuto e meio. Nem todo mundo está ali disposto a fazer live. Então, você pega, às vezes, uma pregação que você ministrou numa igreja, um podcast que você realizou, você faz um recorte de, às vezes, uma pregação de 1 hora, 40 minutos. Você tem 1 minuto e meio para você mostrar algo para as pessoas. Então, você vai ali, edita o vídeo e faz um corte. Você posta aquele vídeo na internet. As pessoas, diante de 1 minuto e meio que elas ouviram da sua fala, elas já acham que conhece quem você é. Se você é um charlatão, se você é uma pessoa que realmente é usado por Deus ou não, elas se sentem no direito de falar da sua imagem, fala que você está falando de uma coisa que não tem contextualização, contexto, enfim. É um julgamento excessivo por uma fala de 1 minuto e meio. Hoje o ser humano tem resumido o outro a vídeos da internet. É a hora que a gente precisa se policiar também. Será que a gente não tem, às vezes, ficado precipitado demais nessa ânsia de querer colocar a nossa verdade em cima das pessoas a todo custo? Eu falo que hoje tem professor de teologia na internet esparramado para todo lado. Basta você postar um vídeo falando de Bíblia.
pode ser o assunto que for. É só você postar um vídeo na internet falando da Bíblia, pode ser do texto mais simples ao mais complexo, que sempre vai aparecer professores de teologia dos mais diversos lugares do mundo para concordar e discordar de você. E na maioria das vezes os que discordam, eles não vêm com educação e respeito, assim como a palavra ensina que nós também precisamos amar o nosso irmão, porque eu acho que os cristãos hoje têm deixado isso de lado. A questão do amar o próximo, isso tem ficado como um pano de fundo. Porque a ideia é eu te atacar, mostrar que você está errado a todo custo. Então eu vou lá, te detono, mostro que você está totalmente errado e eu perco uma coisa que é fundamental na vida de uma pessoa, que se chama educação. Isso aí deveria perpassar pela vida de todo mundo. Isso é coisa de berço. Tem gente que não tem educação para conversar. Porque dialogar, discordar, isso faz parte do ser humano. A vida é assim mesmo, nós precisamos discordar de situações, de pessoas, mas com educação e respeito. Porque dessa forma o diálogo flui. Porque quando não há educação, não existe diálogo. É onde as pessoas começam a debater ego. Quem sabe mais? E a ideia em si fica perdida, fica deixada de lado. E é onde a gente tem que policiar em relação a isso, para a gente não cair num processo de julgamento extensivo. Eu vi semana passada um podcast que eu poderia ficar horas escutando essas duas pessoas ali falando das suas ideias, e o que mais me chamava atenção no podcast não era nem o assunto em si, era a forma como os dois entrevistados estavam interagindo durante o podcast, que são duas pessoas conhecidíssimas aí nas redes sociais. Um deles é o pastor adventista Rodrigo Silva, professor de teologia dos mais renomados no Brasil, juntamente com o Serjão, que é um ateu. Se eu não me engano, ele é um biólogo, um neurocientista, um homem voltado totalmente para o lado da ciência. E o Serjão convidou o Rodrigo Silva para um podcast. Na hora que eu vi aquela informação, eu confesso para vocês que eu entrei mais no podcast pela curiosidade de ver duas pessoas de segmentos totalmente opostos conversando. Na minha cabeça, até mesmo julgando inicialmente, eu pensei assim, isso aqui não vai dar certo. Rodrigo Silva, extremamente tradicional, a Bíblia, respeitando a palavra, um adventista, com um ateu. Falei assim, meu Deus, eu preciso assistir isso aqui. E foi uma delícia de ouvir o podcast, porque eles não tinham opiniões que eram convergentes, a opinião de ambos era totalmente diferente, mas o extremo respeito e educação em que ambos se trataram dava gosto de ouvir. Ninguém atropelava ninguém. Serjão ouvia o Rodrigo com empatia, com amorosidade, e isso fazia com que o podcast ficasse leve. A gente conseguia ouvir o posicionamento do Rodrigo, ao mesmo tempo o posicionamento do Serjão, sem que a gente precisasse de atacar nenhum dos dois. Então, assim, de todos os podcasts que eu já ouvi até hoje, posso dizer para vocês que esse eu fiquei impressionada com a impecabilidade da educação de ambos, e isso fez com que o podcast em si ficasse ainda com mais credibilidade. Por quê? Pela forma que eles conduziram a situação. Então, aqui, respondendo a sua pergunta, quando você fala dessa toxicidade da internet de hoje, eu vejo que é muito isso. Esse poder do anonimato. O fato de eu não precisar de me identificar, eu não precisar de dar as caras, a pessoa não precisa saber quem eu sou, de alguma forma isso me dá um poder excessivo. Eu acho que eu posso falar tudo que me vem em mente, e não é bem assim que funciona. Espero ter respondido aí a sua pergunta.